Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estamos aqui juntos para mais uma mensagem e também para a oração. E a nossa mensagem hoje, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 25 e também o versículo 26, tá? Nós vamos falar sobre o versículo 25, tá? Aliás, o 24, o 25 e o 26, esses três versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, 25 e 26, tá bom? Durante esta semana, nós tratamos do assunto sobre o espírito, que nós somos espíritos, tá? E fomos vestidos de carne, fomos vestidos de pele, né? Recebemos ossos, tendões e somos então um espírito e sempre fomos, tá? Desde antes da fundação do mundo. E estamos aqui neste mundo para uma experiência humana. E o próprio Deus, ele se fez carne e habitou entre os judeus, ali no primeiro século, né, na época de Jesus. Jesus, ele era o próprio Deus encarnado. O próprio Deus tendo uma experiência humana. Porque não existe três deuses, tá? Não existe essa, por exemplo, as pessoas elas falam de uma forma errônea Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como se tivessem três deuses. Não, existe um Deus só e que se manifestou de três formas. Primeiro se manifestou lá para os profetas, se manifestou para Abraão, para Isaac, Jacó, Elias, os profetas, né? Depois ele se manifestou através de Jesus, né? Caminhando ali entre os homens, e hoje é o Espírito. O Espírito que habita no nosso espírito. Veja, Deus não habita na minha carne. Ele habita no meu espírito, tá? Então nós somos espíritos que recebemos um corpo para uma experiência humana. Essa carne, ela não herda o reino de Deus. Todos nós, todos, né, vamos um dia deixar este corpo, esse corpo vai voltar ao pó, é assim que é, e o espírito volta a Deus. É assim que está escrito na palavra. E nós falamos que quando nós estávamos na tradição religiosa, nós ouvíamos o contrário, que nós éramos um corpo e tínhamos que estar sempre buscando, por exemplo, o Espírito Santo, para nos enchermos do Espírito, não é assim? E buscando experiências espirituais. Buscando, né? Por exemplo, existem pessoas, e eu não estou aqui querendo lhe condenar ou fazendo qualquer crítica, eu não condeno a fé de ninguém, eu não estou aqui para criticar e nem para julgar ninguém. Eu estou apenas expondo aqui o entendimento, e se você entende, se você percebe que aquilo que eu estou falando tem coerência e tem respaldo bíblico, e você diz assim, eu também pensava dessa forma, eu também pensava dessa maneira. Bom, então nós estamos concordando e pensando da mesma forma, da mesma maneira. Então não veja isso como uma crítica, como uma condenação,
Não, como uma acusação, de forma alguma. Mas existem pessoas que elas não entenderam essa questão. Então elas ficam buscando experiências espirituais. E que experiência as pessoas buscam? A experiência espiritual, por exemplo, falar em outras línguas. Porque é aí que entram também os falsos profetas, se aproveitam dessa ânsia, desse afã das pessoas terem uma experiência espiritual, e aí que entra, por exemplo, os falsos profetas propondo para as pessoas uma experiência espiritual, como, eu vou revelar isso para você, eu vou revelar o seu sonho, né? Coisas assim, você vai falar em línguas, vamos aqui buscar o Espírito Santo, aí a pessoa cai, outras rodam, enfim, aquela coisa toda que você já deve ter presenciado em algum lugar. Porque se as pessoas entendessem o contrário, que nós somos espíritos e fomos revestidos de carne para uma experiência humana, nós aproveitaríamos muito melhor os anos que nós estamos aqui neste mundo. Nós não iríamos, por exemplo, nós não seríamos tão egoístas, nós não seríamos tão preconceituosos, nós não seríamos tão vaidosos, nós não seríamos tão apegados às coisas materiais, nós não seríamos tão, por exemplo, cobiçar tantas coisas, porque nós entenderíamos que passamos aqui apenas alguns anos. Então entenderíamos que temos que servir o nosso próximo, temos que servir o nosso semelhante. Sabe, meu irmão, minha irmã, antes de eu falar aqui para vocês dessa passagem, Deus não habita em templos, e nós vamos tratar disso, feito pelas mãos dos homens. Hoje eu peguei uma viagem de um rapaz, ele tinha 48 anos. Então eu parei, ele estava num carro e abriu a mala do carro e pediu para colocar na mala do meu carro umas lâminas de piso, né? Umas lâminas de piso, porque acredito que ele trabalha nisso. E fui levar ele à casa dele. E ele colocou a lâmina lá, aquela caixa e tal, tipo pisos, né? E aí ele sentou à frente, fomos conversando. Aí eu perguntei para ele, mas você vai para casa e tal? Ele, vou, e o seu carro? Aí ele falou assim para mim, não, eu vou deixar aí, não vou de carro, porque eu tenho um problema que às vezes assim eu apago assim de repente e então é perigoso às vezes eu ir para casa assim e tal. E eu falei assim, mas você apaga por quê? Qual a razão? Ele falou, não, é porque eu já tive 2 infartos, ele já fez cirurgia para desentupir as veias. Aí me mostrou uma série de marcas no corpo que estava saindo no corpo dele, saía no corpo dele, tipo, ele falou erupção cutânea, erupção cutânea, que a pele dele assim toda ferida, com também artrose. E aí eu perguntei a idade dele, eu falei assim, mas qual a sua idade? Ele falou, não, tenho 48 anos. Eu falei, não, mas você é novo. Eu falei para ele, você é novo? Ele falou, sim, mas... Aí na hora eu até achei engraçado, ele falou assim, eu sou novo, mas estou todo arrebentado e tal. Mas o interessante é que eu não consigo dormir, eu durmo apenas meia hora, 10 minutos, meia hora em casa, depois não consigo dormir à noite.
e isso já está atrapalhando, minha esposa está triste porque eu não consigo dormir, aí ela não dorme também, e, enfim, ele contando, e ele falou assim, olha, eu estou desesperado, eu fico desesperado, eu acho que eu tenho que ir numa bruxa. Ele falou assim, eu tenho que ir numa bruxa. Aí eu falei assim, numa bruxa? Ele falou, do jeito que eu tô, eu vou numa bruxa, eu vou num cão também, porque eu quero resolver o problema e tal. Aí eu falei assim, mas você não precisa ir numa bruxa, você não precisa ir ao cão. Ele falou, não, eu estou falando assim por força de expressão, mas na verdade eu queria me livrar disso, ficar bem e tal. E eu fui orientando ele, tá? Que ele não precisa, que há um Deus, um Criador, Criador dos céus e da terra. Aí perguntei para ele se ele está fazendo os tratamentos, ele está fazendo os tratamentos direitinho e tal. A médica orienta ele, por exemplo, a não fumar, ele fuma muito, também faz mal para ele, no caso do tabaco, do cigarro, e fui orientando ele. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã? Estou dizendo isso para você porque, para você compreender, entender que você não precisa, por exemplo, ter um cargo eclesiástico, ser um bispo, um pastor, ser um obreiro, um apóstolo, quem quer que seja, um cargo eclesiástico, para você poder, de alguma forma, de alguma maneira, ajudar e dar uma palavra para alguém que precisa. Você não precisa estar dentro de um templo para você ajudar alguém, estender a sua mão. Não apenas, às vezes, ajudar com uma palavra, mas ajudar também, por exemplo, nós temos aqui irmãs que elas ajudam outras famílias, temos aqui irmãos que ajudam outras famílias com cestas básicas, com alimentos, que adotaram pessoas idosas, famílias que necessitam de ajuda. Veja, se as pessoas que frequentam templos, elas entendessem isso, elas entendessem dessa forma, eu acredito, eu creio que o evangelho iria se espalhar muito mais do que as pessoas frequentarem, por exemplo, um templo e estarem ali com as mãos levantadas, sabe, cantando, estão ali, às vezes, falando em outras línguas, estão ali, sabe, e não ajudam aos outros, pensando que Deus está ali naquele templo e não está. Isso não quer dizer que as pessoas não possam se reunir. Isso não quer dizer que as pessoas não possam contribuir de alguma forma, de alguma maneira, para que a palavra seja levada. Mas o principal é você entender que você é espírito e que você está revestido de um corpo, e se Deus tem dado condições para você, é para que você ajude outras pessoas. Se Deus tem dado para você condições econômicas, é para que você ajude alguém. Se Deus tem dado para você, ou lhe emprestado de alguma forma, ou usado você com algum dom, o dom da palavra, da paciência, o dom de ouvir, é para que você ajude outras pessoas. É para que você estenda suas mãos para outras pessoas. Porque se você não faz para o seu próximo, para o seu semelhante, não adianta, você não estará, por exemplo, num templo pensando que está servindo a Deus e pensando que quando você dá ali o seu dízimo, você faz o seu sacrifício, você dá ali o seu dinheiro, você pensa que está dando para Deus. Não está. Veja o que diz. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 em diante, o 24, 25 e 26. Diz assim: Ele é o Deus. Quem é? Deus, né? Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Tá? Então, quem fez todas as coisas? Eu creio dessa forma.
Eu creio dessa maneira, que Deus criou tudo. E criou esse mundo como um grande jardim. E quando as pessoas entendem isso, olha, elas vão cuidar do meio ambiente. Eu fico, sabe, pensando, existem tantas campanhas para as pessoas cuidarem do meio ambiente, não jogar lixo nos rios, no mar, não poluir, sabe? Não, por exemplo, desmatar. Existem tantas campanhas para isso, se gastam milhões para isso, mas você não vê, por exemplo, dentro dos templos ensinarem isso. Eles não ensinam isso, porque na cabeça deles esse mundo vai acabar. Jesus vai voltar e vai acabar com o mundo quando está escrito que a terra não vai acabar, a terra permanece para sempre. Por que Deus colocou o homem no jardim? Não foi para cultivar o jardim? Deus nos colocou aqui para quê? Para destruir esse mundo? Não, para cuidar. E Deus viu que o homem estava só, fez uma auxiliadora para que os dois vivessem ali em comunhão. E Deus disse, olha, vocês se multipliquem agora. Ou seja, vocês vão viver juntos, vocês vão viver em comunhão. Por exemplo, você que está assistindo ou acompanhando as lives, tem acompanhado a leitura da história dos hebreus, você vê quantas guerras, um povo invadindo o outro, matando o outro, né? Quer dizer, viviam praticamente sem nenhuma consideração para com o outro. Deus não quer isso, meu irmão, minha irmã. Deus quer que venhamos a crescer, venhamos a evoluir, venhamos a ser melhores a cada dia e deixarmos isso como legado para as outras gerações. Veja o que ele diz. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens. Por mais bonito que seja o templo, Deus não habita em templos feitos por homens. Pode ser um templo mais bonito que for, Deus não habita ali. Não é ali que Deus habita. E diz mais, e não é servido por mãos humanas. Deus não é servido por mãos humanas. Quem é servido por mãos humanas são os humanos. Você serve com as suas mãos a quem? Ao seu semelhante. Apertando a mão, dando um abraço. Não é isso? Por exemplo, dando um pão, um alimento. Você, por exemplo, ajuda com uma palavra, com uma orientação, com um conselho. Claro, cada um vai decidir o que quer da sua vida. Por exemplo, eu aconselhei esse rapaz, esse senhor, mas é ele que tem que, né? Eu falei com ele, olha, procura viver uma vida saudável, você ainda é novo, puxa vida, você tem talento, que ele trabalha por conta dele. Então, veja, e às vezes aparecem pessoas assim também na sua vida, que Deus permite que você se depare com situações assim. Então, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Quantas vezes você ouviu no templo assim, olha, Deus está precisando aqui de tantas pessoas para isso, Deus está precisando de tantas pessoas. Não, Deus não está precisando de nada, meu irmão, minha irmã. Deus não precisa. Quem precisa é quem está doente. Quem precisa é quem está preso. Quem precisa é quem está enfermo. Quem precisa é quem está com frio. Quem precisa é quem não tem comida. Quem precisa é quem está sendo rejeitado, humilhado. Quem está sendo, né, de uma certa forma, humilhado, sofrendo, por exemplo, com situações de escravidão,
pessoas que nesse século que nós estamos, 2023, ainda tem pessoas explorando outras, humilhando, pessoas que se sentem melhores do que as outras. E às vezes, e o pior de tudo, é que às vezes são pessoas que se dizem seguidoras de Cristo. São pessoas xenófobas, misóginas, são pessoas que são homofóbicas e ainda se dizem seguidores de Cristo. Mas sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque, infelizmente, a religião ensina as pessoas a buscar experiências espirituais, quando nós não estamos aqui para buscar experiências espirituais. As experiências espirituais nós já tivemos quando, lá antes da fundação do mundo, fomos espíritos e somos espíritos, e quando partirmos aqui, vamos partir também para o reino espiritual. Mas enquanto estamos aqui, as experiências são humanas. As experiências são humanas. Se as religiões ensinassem isso, com certeza, haveria muito mais amor, haveria muito mais respeito, haveria muito mais consideração, haveria muito mais justiça. Quantas pessoas estão sendo injustiçadas? Quantas pessoas têm milhões e bilhões e outras pessoas não têm nada? Você sabe que existem estudos que, de toda a riqueza do mundo, 5% da população mundial conserva 95% da riqueza do mundo. Enquanto 95% da população mundial vive apenas com 5% da riqueza produzida neste mundo. Você vê que, por um lado, existem pessoas que têm bilhões em bancos, e por mais que vivam 100 anos, 200 anos, e os seus filhos e os seus netos não vão gastar isso. E tem pessoas no mundo que, às vezes, não vivem com R$1 por dia. R$1 por dia. Mas sabe por quê? Por causa do egoísmo, da ganância. E ainda hoje você vai ver em muitos ministérios, entre aspas, que em vez de pregarem o amor ao próximo, eles pregam cada vez mais ganância. Você tem que ter mais, você tem que conquistar, você tem que ser cabeça, você tem que estar por cima e não por baixo, você tem que ter... E as pessoas ficam cada vez mais gananciosas. Mas graças a Deus que tem levantado um povo com uma outra mente, um povo que foi alcançado pela graça de Cristo. Não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. É assim. Ele é espírito. Então não adianta você querer servir a Deus de uma forma humana. Se você quer fazer isso, você quer agradar a Deus, sirva o seu próximo. Sirva o seu semelhante. Se você assim quiser servir ao Pai dos Espíritos. Tá bom? Nós vamos então agora à oração e quero lembrar os irmãos e as irmãs que amanhã, sábado, nós não temos vídeos, não temos lives, mas no domingo nós temos a igreja em casa, tá bom? Vamos então aqui agora a nossa oração. Vamos
falar com o nosso Pai e vou até orar por esse, pedir a Deus por esse rapaz, o nome dele é João, vou orar por ele também, você não conhece, mas Deus conhece e certamente já está cuidando dele. Vamos orar. Ó Pai amado e querido, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Pai dos espíritos. E nós entendemos. E as coisas elas ficam cada vez mais claras quando nós compreendemos que somos espíritos vestidos de carne, osso, ossos, tendões, sangue, para termos uma experiência humana. Durante alguns anos. E ao entender isso, por incrível que pareça, em vez de nos tornarmos mais espirituais, nos tornamos mais humanos. E passamos então a compreender a fraqueza dos outros, porque também somos fracos. Passamos a ter empatia. Passamos a sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Passamos a não olhar para o nosso semelhante, nos sentindo superiores ou nos sentindo melhores. Passamos a não olhar para a cor, para a raça, para o sexo, para a condição econômica ou intelectual. Não. Passamos a olhar todos como o Senhor nos olha. O Senhor nos olha e vê o Espírito. Porque no Espírito, sim, nós somos perfeitos. E é no Espírito que o Senhor fala conosco. Por isso entendemos agora as palavras de Jesus. Quando ele disse para aquela mulher samaritana que os judeus não falavam com ela, mas o Senhor estava conversando com ela, pedindo água para ela. E o Senhor disse para ela, e com certeza serve para cada um de nós. O Senhor disse: chegou a hora que os verdadeiros adoradores
adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. O Senhor diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o teu Espírito, que habita no nosso espírito, tem nos guiado, tem nos mostrado que somente assim podemos ter paz. Somente vivendo uma vida saudável, uma vida debaixo da tua vontade e procurando de alguma forma, de alguma maneira, servir ao nosso semelhante, é que podemos ter paz. Porque assim é o reino. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Sabe, meu Senhor, eu quero colocar aqui nas minhas orações esse Senhor que hoje eu pude conversar com ele, e creio que foi o Senhor quem deu essa oportunidade. Que o Senhor venha dar forças para ele, para a esposa, fazer com que os tratamentos surtam efeito, porque eu creio que o Senhor pode usar os médicos, os medicamentos, pois o Senhor deu sabedoria ao homem, ao ser humano para isso. E olha para todos que estejam na mesma situação ou em qualquer outra situação, precisando de ajuda. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que receba nossa gratidão, nosso louvor. E que da mesma forma que o Senhor tem nos dado entendimento, dê também aos nossos familiares, aos familiares dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, dos nossos amigos e amigas que aqui estão, dando também saúde, dando forças, dando paz, dando alegria. Aqueles que estão em clínicas de recuperação, aqueles que estão em hospitais, em presídios, orfanatos, asilos, casas de repouso, os idosos. Olha, Senhor, para cada um. Olha para a vida dos meus familiares, para a vida do Lucas, para a vida da Marcela, dos seus familiares, para a vida aqui dos irmãos que participam conosco desta live agora, ao vivo. Sejam todos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. A nossa oração, Senhor, ela é simples, é uma conversa com o Senhor, mas creio que o Senhor ouve, porque o Senhor habita em nós e sabe das nossas intenções. O Senhor conhece o que está dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. E todos os que creem digam: assim seja. Evangelho significa boas novas,
boas notícias. O Evangelho nos conduz a um estado de espírito onde passamos a viver no presente o reino de Deus. O Evangelho nos conduz aos pastos verdejantes da justificação pela fé, às águas tranquilas da paz espiritual. No Evangelho, o Espírito Santo sopra livremente, indo além do legalismo vazio, oco, formal, sem vida e, na maioria das vezes, sem nenhum significado. No Evangelho, a vivência não é baseada em templos de pedras, dogmas antigos, ritos e regras comportamentais. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a sermos éticos sem sermos moralistas. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Olha, menina Marcela colocou aí o que nós lemos hoje, né? Hechos, capítulo 17, versículos 24, 25, 26. Hechos, Atos, né? Em espanhol. O irmão José Feitosa dizendo assim: cheguei atrasado, boa noite todos da live, boa noite, irmão. Ele também deixou aí o like. A Maria Salles também dando boa noite. Rosângela Pereira, boa noite a todos, assim seja, graças a Deus, tá? Agradecer aos irmãos e às irmãs que têm nos ajudado, nos apoiado, e você que deseja nos apoiar, você pode ajudar de várias formas, por exemplo, se tornando membro do canal, tá? Existem pessoas que são membros aqui do canal, que dão um apoio ao canal. Você pode também ajudar através do Superchat. Quando nós estamos aqui ao vivo, você pode fazer uma contribuição voluntária, se você assim desejar, através dessa ferramenta que o YouTube disponibiliza, que é o Superchat, tá bom? Ou então, através do Pix, você que é do Brasil, né, conhece o Pix, você pode então fazer a sua contribuição, aí está a chave Pix, você pode parar a live, o vídeo e tirar um print da tela, escrever o número e fazer aí a sua contribuição, se assim você desejar, se assim você quiser, tá bom? Lembrando que domingo nós temos a Igreja em Casa ao vivo, às 10 horas da manhã, horário de Lisboa, e 6 horas da manhã, horário da Argentina e horário também do Brasil, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente. Abraços a todos.